Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Primeiro eu queria pedir desculpa aí, eu tô soltando o vídeo na sexta-feira ao invés da quinta, mas já avisei isso aqui algumas vezes, eu tô fazendo mestrado e essa semana tá bem caótica. O vídeo hoje inclusive vai ser mais curtinho, porque a semana tá bem caótica e que eu tô na fase de aprovar o meu pré-projeto da minha tese, então bem complicado. Quem já fez mestrado sabe do que eu estou falando. No vídeo de hoje eu selecionei o fundo de shoppings da Vinci, o VISC11, para a gente estar trocando uma ideiazinha sobre ele. Como já dito, é um fundo de shopping centers, é um fundo que vocês vão ver que ele é extremamente bem diversificado. É um fundo aí que no último ano oscilou entre 104, entre 113 e 96, hoje está meio que no meio do caminho aqui, a 104 reais. Entregou um yield aqui de 8,5%, um yield bom para um fundo de tijolo de shopping center. Vem se valorizando bastante esse mês aqui, só nesse mês atual aqui houve uma valorização de 2,35% dele. O fundo vem negociando um desconto relevante do valor patrimonial, assim como a maioria, se não todos os fundos de tijolo aqui, estão falando de um desconto de 14%. Ele apresenta uma taxa de crescimento composta do dividend yield muito interessante aqui nos últimos 3 anos, de 30%. Lembrando que aqui tem a questão da pandemia, né? Então ele pega aqui nos últimos 3 anos, ele vai pegar lá 2020 também, que foi um ano que a maioria dos fundos de shopping center pararam de distribuir dividendos. Deixa eu pegar um gráfico aqui mais extenso dele. Ele é um fundo que fez... ele é um fundo aqui que na época da pandemia ele estava por volta de 120, 130 reais e chegou a cair aqui até abaixo de 70 reais. Houve uma recuperação dele, né, como de todos os ativos de fundo imobiliário, rápida, quando os juros... houve aquela queda, né, aquela canetada forte nos juros, chegando a 2%. Desde então ele está meio que nesse canal aqui, entre 110, chegando aqui no mínimo a 95. E para quem não se lembra, nessa época aqui da pandemia, a maioria dos fundos não ficou, fundos de shopping ficaram uns 8 meses ali sem distribuir rendimentos, né? Hoje ele está distribuindo, última distribuição dele, a comunicação de distribuição que vai ser feita agora no dia 14, de 80 centavos. A gente vai ver que o guidance de distribuição de dividendos dele está entre 82 e 78 centavos, tá? E por aqui a gente já consegue ver que teve um grande aumento em relação ao ano passado, né? Ano passado ele estava distribuindo por volta de 68 centavos. Se a gente pegar aqui, ó, 5 anos, aqui é o que eu estava falando para vocês, 2020, ele foi até um fundo que não zerou a distribuição de dividendo de rendimento deles. Ó. Você vê que ele estava distribuindo na casa de 63, aí ele começou a cair para 30 centavos, 23, 18, 15, 20, e aí depois começou a retomar aqui chegando a 55 em dezembro. E a gente vai entender por que ele não zerou isso aqui, tá? Tem uma razão dentro da diversificação dele. O fundo é um fundo, vamos ver a liquidez dele aqui, é um fundo muito líquido, com 2,5 milhões de liquidez diária, mais ou menos, aqui. É um fundo com patrimônio líquido também bastante relevante, é um fundo grande porte aqui, com 2,3 bi de patrimônio líquido. A gente vai analisar agora, nesse momento, o relatório gerencial dele do mês que ele soltou no mês de fevereiro, né, que foi esse aqui no dia 7 de fevereiro. Ele deve estar para soltar aí o relatório gerencial dele de março. Se vocês quiserem comentar aqui, que eu faço um vídeo sobre a atualização desse ativo. É o relatório de fevereiro, referente às operações do mês de janeiro. Maravilha? Bom, aqui a gente já viu, né, a questão do valor patrimonial, o desconto relevante. Foi a maior distribuição de rendimento da história do fundo e a maior geração de caixa também, esse 1,27 aqui por cota. Né? E além disso, ele gerou 1,27, distribuiu 82, é um fundo que conta com uma reserva bastante considerável aqui, já na casa de 93 centavos por cota, ou seja, acima de uma distribuição, dado o guidance que ele dá aqui de distribuição, que a gente vai ver.
Vendas de mesmo shopping aqui versus 2019. Ah, por que 2019 não 2020? 2020 foi o ano atípico lá da pandemia, a gente não pode pegar esse dado para comparar, tá? Então, vendas mesmo shopping subindo 15% aí. Mas a gente tem que lembrar que se passou, esse aqui é o fechamento de 2022, então se passaram 2 anos, né? Então aqui a gente pode falar num crescimento composto de 7% por aí, tá? 7% ao ano. E houve um crescimento de ocupação aqui dentro do ano de 2022 de 2,3%, ou seja, ele conseguiu diminuir um pouco mais a vacância dele ainda. Um pouco do cenário macro, né? Aqui eu sempre bato nessa tecla, o nosso canal ele tem um cunho meramente educacional, então a gente não dá call de compra nem de venda aqui, e eu bato na tecla de que para vocês sempre lerem o relatório gerencial, é muito bom, muito educativo. Você aprende um pouco sobre a economia geral, a cabeça do gestor e de maneira mais detalhada sobre os ativos que estão dentro do fundo. Então, antes de comprar e vender qualquer ativo, leiam pelo menos os 3 últimos relatórios gerenciais. Fala um pouco aqui do cenário macro, aquelas coisas que a gente já está coberto de saber, né? Do Fed apertando a economia lá, a expectativa para que ele pare de subir os juros, as questões de desafios fiscais do Brasil, o aumento dos juros futuros por conta do discurso do governo. Aqui fala um pouco das previsões dele para o ano de 2023, que é de queda de 2% no PIB, um cenário de recessão. A questão do debate da meta de inflação. E aqui vamos para o que interessa, que é o fato do desempenho do fundo. Né? Como eu havia adiantado para vocês, foi o desempenho recorde do fundo de 1,27 por cota. Lembrando que a gente está falando aqui do relatório de fevereiro, que é referente ao mês da geração de caixa do mês de dezembro. Tá? Então, sempre em dezembro, os shoppings faturam um pouquinho mais, né, por conta de Natal, 13º. Então, houve essa geração de caixa recorde. Maior resultado da história do fundo. 93 centavos em reserva, que ainda pode ser distribuído. Aqui vem os dados importantes, tá? Vendas totais metro quadrado, aumento de 20% quando comparado ao mesmo mês anterior. Lembrando que é normal que dezembro dê esse salto mesmo, então essa comparação com o mês anterior já não faz muito sentido. Venda total de metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a dezembro de 19, aí sim a gente já está expurgando o efeito da sazonalidade dos meses, e usando um ano que não teve efeito de pandemia, teve um crescimento de 15%. E aqui outras métricas que são importantes, e aí para o vídeo não ficar muito extenso, vou falar para vocês darem um Google para vocês entenderem, essa métrica aqui de NOI caixa, metro quadrado, teve um crescimento de 8,3% quando comparado ao mesmo mês de 2021, que a gente 2021 ainda tinha de repente algum efeitozinho. E quando comparamos os mesmos shoppings em relação a 2019, o crescimento foi de 10,7%. O que ele basicamente ele está falando aqui, tá? Aqui ele vai trazer um pouco do impacto das lojas americanas no portfólio dos fundos. Tem vídeo meu aí falando sobre o impacto das lojas americanas, principalmente nos fundos de logística. Ele dá um dado aqui que nos deixa bastante tranquilo em relação a essa situação de lojas americanas, tá? Que, obviamente, ela está presente em quase todos os shoppings do fundo. O fundo tem 20 shoppings, é um fundo muito pulverizado, né, e diversificado, como vocês vão ver. E em 19 desses 20 tem lojas americanas. Vocês sabem, lojas americanas é a loja âncora em praticamente todos os shoppings do país. Só que é só 2% da receita mensal do shopping, né? Então, assim, a gente pode ficar um pouquinho despreocupado em relação às lojas americanas aqui. Você traz alguma coisa aqui. Ele traz aqui um dado aqui de inadimplência, que está aproximadamente 1% do resultado de aluguéis atrasados, então a inadimplência está bem controlada. Performance do fundo, já veio falando aqui, do 1,27. A remessa total do shopping foi 1,56. Então, reteve bastante resultado aqui, tá com só desse semestre que a gente está com fez 45 centavos de retenção já no primeiro mês, então excelente. Aqui um pouco do histórico da distribuição de rendimentos aqui dele desde de janeiro do ano passado, você vê que vem paulatinamente subindo aqui. E o guidance da gestão para distribuições de rendimento até o meio desse ano entre 78 centavos e 82 centavos por cota, tá?
Lembrando que é um guidance, não é uma garantia de que vai chegar a isso. Em janeiro ele distribuiu 82 e a distribuição de fevereiro foi de 80, e bem no centro do guidance. Tá? Aqui questões de rentabilidade, né, de quem investiu lá na emissão, desde a sétima e tal, papapá. Um pouco aqui do histórico do fundo. O fundo já tem um histórico, ao meu ver, relevante, né, já de 6 anos, e ele vem tendo uma rentabilidade bruta aqui bem acima do IFIX. Tá? Então, um fundo com um bom histórico de resultado. Aqui falando um pouco da liquidez, que nós já falamos também. Aqui um pouco da carteira do fundo e da alavancagem dele. Tá? O fundo aqui ele tem quase 3 bi em imóveis e tem obrigações aqui de alavancagem de 600 milhões. Aqui. Então, a gente pode, fazendo uma continha de padeiro, ele está 20% alavancado. Tá? É uma situação, assim, eu considero o limite de alavancagem. Ali você está com 20% de alavancagem. Mais do que isso, eu acho que requer que você se debruce um pouco sobre a alavancagem, ver de que forma ela foi feita, para comprar o que, se está valendo a pena ou não. Ele dá um dado aqui que é importante para a gente analisar isso, né? Que, cadê aqui, ó? Do montante total, só 10 milhões tem vencimento nos próximos 12 meses. Então, foram alavancagens mais a longo prazo, o que permite a gente ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo que esse ano vai ser muito desafiador para fazer qualquer tipo de emissão, para reduzir essa alavancagem com dinheiro novo. Ele fez alavancagem para comprar ativos. A maior alavancagem essa daqui, quando ele comprou vários fundos da Ancar, tá? E está com uma taxa boa, porque foi feita mais lá atrás, né? Então essa taxa aqui hoje em dia é uma taxa até boa. As alavancagens recentes dele foram essas duas tranches aqui para comprar o Campinas Shopping, que ele comprou bem recentemente, ele tem poucos meses. Já numa taxa já mais atualizada, né? Então ruim. E as outras alavancagens aqui, todas elas têm um nome, né, do ativo que ela comprou e para que ela comprou eles, né? Então você vê que tem umas alavancagens mais antigas, essa aqui da Paralela e do Ilha Plaza, que é TR mais 85, isso aqui dá uns 10%, ou seja, maravilhoso, abaixo do CDI, né? Essa daqui, CDI mais 1,85, também acho boa. Temos que acompanhar. Assim, acho que essa é um fundo que está com uma geração de caixa muito boa, comprou bons ativos, tem se mostrado um fundo vencedor aí, mas o tamanho da alavancagem dele já começa a acender a luzinha amarela. Para esse ano não deve ter nenhum problema, porque praticamente aqui menos de uns 15% só do total da alavancagem é que vai ser pago nesse ano. Tá? Aqui a questão dos indicadores operacionais, né? Que eu estava falando com vocês aqui, o NOI caixa, que a gente vê aqui um crescimento de 8,3 comparado a 2021, isso aqui você joga fora, e de 5,1 comparado ao mesmo período de 2019. O que ele está querendo te dizer aqui? Ele está querendo te dizer que e ele ainda traz essa outra informação aqui, que comparada apenas os mesmos shoppings, porque ele comprou shoppings no meio do caminho, ele observa um crescimento de 10,7% nesse indicador. O que ele quer dizer assim? Olha, lembra os shoppings que eu comprei? Foram boas compras, porque eles estão melhorando meus indicadores de performance aqui. Basicamente é isso que ele está tentando vender aqui nessa informação. Vendas de metros quadrados aqui, um aumento de 23%, com o mesmo período do ano anterior, e um crescimento de 12,8% em 2019, que é da onde a gente tem que pegar mesmo um referencial melhor do que pegar 2021. Comparando apenas mesmos shoppings em dezembro de 22 e 19, a gente tem um crescimento de 15%. Ou seja, o mesmo shoppings aqui está melhor, o indicador de venda está melhor do que o NOI por metro quadrado. Né? Ou seja, os shoppings que ele comprou nesse meio do caminho aqui não fizeram crescer o indicador de vendas, mas, por outro lado, foram shoppings mais eficientes. Então, o NOI por metro quadrado deles aumentou.
Então, o que ele está falando é, galera, os shops que eu comprei nesse meio do caminho aí, e foram várias compras bastante criticadas pelo mercado por conta do momento, né, que a gente vivia e tudo mais, agora a questão de crédito, essa alavancagem que está deixando o fundo uma posição um pouquinho desconfortável, foi muito criticado. Ele está falando, olha, eu acertei, eu aumentei a eficiência, nossa eficiência aqui dos indicadores de venda do fundo. Né? Inadimplência líquida bem baixa, né? Está bem controlada, descontos também bem pequeno número de descontos, taxa de ocupação dele está no high aqui dessa série histórica aqui desse último ano, então está bem ocupado o fundo. Aqui métricas de aluguel, de venda, fluxo de veículos, para você ver se os shoppings estão sendo bem movimentados ou não. Aqui a gente começa a dar uma olhada no portfólio em si. Lembra que eu falei para vocês de entender como é que ele não parou de distribuir rendimentos mesmo na pandemia? Está aqui, ó. Está explicado aqui nesse gráfico. Veja como ele é pulverizado em diversos estados. A maior participação em São Paulo, 35%, obviamente, mas ele tem uma diversificação. Deixa eu ver se tem um mapa aqui do Brasil, deve ter em algum lugar. Aqui, ó. Ele tem uma diversificação por região, por estados muito grande. Então, quando tinha lockdown no Sudeste, não tinha no Centro-Oeste. Quando tinha lockdown no Centro-Oeste, de repente, no Nordeste não estava. E assim ele ficou poucos momentos com 100% dos shoppings fechados, o que permitiu ele ter uma tranquilidade muito maior do que outros fundos de shopping que estavam muito concentrados em alguma região específica. Né? E você vê aqui que ele, além dessa diversificação geográfica, ele tem uma diversificação por ativo muito grande. Porque a estratégia dele, na maioria dos casos, é não ter controle do shopping. Você vê que ele é minoritário em 64% deles. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é esse da diversificação. O lado ruim é que ele não apita nada no shopping. Se chegar um cara lá comprar o controle do shopping, trocar administrador começar a fazer um monte de cagada, ele meio que não tem o que fazer a não ser tentar vender a participação dele. Certo? Aqui tem um pouco dos shoppings, aí é o que eu estava falando para vocês. Ó. Por exemplo, nesse aqui ele é majoritário, tem 100%, aqui tem 97%. Nesse aqui ele já é minoritário, ele tem 15%. Nesse ele é minoritário, tem 23%. E é isso, assim, gente. Leiam um relatório gerencial para entender onde ele é minoritário, onde ele não é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, só botar aqui nos comentários. Peço, por favor, para quem gostou, curta o vídeo, que isso ajuda muito o vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe o canal com os amigos de vocês. E é isso, galera. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado, um abraço e tchau.